livro aberto está voltando e a convidada do bloco é a Ione Vale. Ela é socióloga da educação, professora do SED, do Centro de Ciências da Educação da UFSC, autora de Sociologia da Educação, livro lançado, infelizmente esgotado, vai para a segunda edição, Ione. Infelizmente esgotado. Infelizmente para os leitores que querem, né? E também ela é tradutora de um autor muito importante, sobre o qual a gente vai falar bastante hoje, o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, o mais citado entre sociólogos na contemporaneidade. Então, Ione, a gente pode começar falando um pouco sobre a figura do Bourdieu. Você traduziu o Homo Academicus, que já está na segunda edição, né? A primeira edição se esgotou rapidamente pela EDUFSC, e mais recentemente Os Herdeiros, não é isso? Fala um pouco sobre a figura do Bourdieu, o autor desses dois livros que você traduziu. Você foi aluna dele, não é? Sim, eu poderia começar falando dessa minha experiência como aluna, que foi uma experiência extremamente enriquecedora, no momento em que ele fazia uma espécie de inflexão na sua carreira, de um Bourdieu muito acadêmico, de um cientista, um sociólogo extremamente fechado e reflexivo, para um Bourdieu midiático, que estava muito presente na mídia e que desenvolveu, inclusive, uma linguagem mais próxima do público com o qual estava trabalhando. Essas características desse sociólogo da educação eram muito presentes nas aulas que eu pude assistir, nas conferências e nos debates. Tá? Esse é um ponto que vale a pena colocar, porque Bourdieu está cada vez mais entrando no Brasil. A sociologia de Pierre Bourdieu é uma sociologia que ganhou muita força na segunda metade do século passado e que entra agora no novo milênio com novas traduções e com, eu diria, uma efervescência do grupo de seguidores de Bourdieu no sentido de revisitar seus conceitos, de buscar novos parâmetros para o aprofundamento desses conceitos e das suas categorias de análise. Deixa eu perguntar uma coisa. O Bourdieu, ele fica muito conhecido entre nós como esse sujeito que, a partir da academia, faz toda uma crítica das relações de poder, a questão, a sociedade, né, como é que é o funcionamento da sociedade nessas tensões entre saber e poder. E é interessante tu falasse agora que ele caminha em direção a uma coisa mais distensionada, mais midiática, menos rígida do ponto de vista acadêmico. Queria que tu falasse um pouco, talvez para começo de conversa, desse homo acadêmicos que ele, né, ele próprio faz uma crítica dessa figura acadêmica. Né, ele sempre se sentiu muito tensionado entre a vida acadêmica rigorosa, o intelectual reconhecido da sociologia francesa, com grande reputação internacional, e esse esforço de tornar o discurso sociológico acessível a todos. É claro que nesse processo ele vai recuperar outros temas e que vão ser bastante tensos. Ele vai desenvolver uma crítica extremamente profunda sobre os meios de comunicação de massa. Ele vai desenvolver uma crítica bastante profunda e rigorosa e até radical sobre o neoliberalismo. E são justamente o ingresso nesses temas que o torna um Bourdieu disponível à mídia, mais acessível e mais se movimentando mais no mundo real. Porque até 1993, quando é lançada a sua primeira obra de impacto, já com essas novas características, que se chama A Miséria do Mundo, até esse momento ele era ainda um Bourdieu de laboratório sociológico. Um homo acadêmico? Um homo acadêmicos. Um homo acadêmicos que ele se autoriza, por ser homo acadêmicos, desenvolver uma crítica radical. Porque, na verdade, a obra Homo Acadêmicos é uma obra que critica os professores, as práticas, o modo de pensar, de agir, de julgar dos seus colegas da Sorbonne. E essa crítica é construída no quadro de posição desses professores face ao movimento de 1968. Embora o livro seja publicado somente em 1984, toda a empiria que foi mobilizada para construir a teoria do homo acadêmico e para desenvolver a crítica é uma teoria que se pautou nos posicionamentos políticos e acadêmicos dos professores da Sorbonne
em 1968. Sim, inclusive é um capítulo chamado 20 anos depois. Né? Ele demorou 20 anos para publicar a obra, exatamente pela tensão que ele previa que a obra geraria. Né? Então, aquele mal-estar. Ele deve ter olhado para aquele ambiente dele, visto como dialogava pouco com a realidade, deve ter dito, olha... Então, esse foi o quadro e a justificativa dessa publicação tão tardia em relação ao momento em que ela foi elaborada e produzida. A crítica na universidade é muito bem-vinda, desde que ela não se dirige à própria universidade. Esse é o tom da obra Homo Academicus. Enfim, mas como você disse, é uma obra da década de 80 e você traduziu mais recentemente Os Herdeiros, que é um livro mais antigo, da década de 60, não é? 64. Né? Os Herdeiros está comemorando seus 50 anos exatamente nesse momento, então é uma satisfação estar publicando pela editora da UFSC pela primeira vez em língua portuguesa, uma obra que inaugura toda a reflexão de Pierre Bourdieu. Analisando Os Herdeiros, nós vamos encontrar, é uma obra que foi publicada juntamente com Jean-Claude Passeron, então também uma parceria extremamente importante e frutífera daquele momento histórico, momento de grandes rupturas epistemológicas. Os Herdeiros é uma obra que inaugura toda a construção teórica da chamada teoria das práticas sociais de Pierre Bourdieu. Nós vamos encontrar nos Herdeiros os grandes conceitos que vão ganhar força depois, tipo capital cultural, violência simbólica, hábitos, conceito de campo. Todos esses conceitos já estão em germe nesta obra. Então, é uma obra extremamente importante e que vai balançar o modelo de democratização da educação aplicado na França desse período, vai colocar completamente em xeque as políticas destinadas à democratização da educação, que eram políticas fundamentadas na perspectiva meritocrática, e a obra vai mostrar que, efetivamente, os beneficiários dessa política eram os herdeiros. Herdeiros não apenas do ponto de vista do capital econômico, mas herdeiros do ponto de vista também do capital cultural. Sim, porque uma coisa está muito associada à outra, né? Essa eu acho que é a ideia central. Quer dizer, tu diz lá pelas tantas, eu estava lendo o prefácio, tu diz assim, que os filhos das classes abastadas, enfim, privilegiadas, já nascem mergulhados no privilégio. Né? E eu acho que isso se esconde. Isso se parece muito com o Brasil, né? O Brasil, é isso que eu penso. Isso é uma discussão que a gente faz quando pensa um pouco, faz no Brasil também, né? Então, essa foi a motivação para traduzir essa obra. É a contemporaneidade dessa reflexão no momento histórico em que o Brasil investe de maneira bastante aprofundada e ampliada na democratização do acesso ao ensino superior. Os herdeiros são os estudantes que frequentam a Sorbonne nos anos 60 e por essa razão nós podemos estabelecer uma relação muito estreita entre quem eram os herdeiros dos anos 60 na França e aqueles que Bourdieu chamaria os herdeiros nos nossos sistemas de ensino, claro, levando em consideração algumas variáveis. Quais os cursos que escolhem, primeiramente o fato de acessar ou não a universidade. No segundo momento, para que cursos vão esses estudantes que frequentam escolas de ensino médio mais qualificadas, geralmente escolas particulares, para que cursos vão e em seguida como eles se mobilizam, se movimentam dentro dos sistemas de ensino. Então, é uma obra extremamente contemporânea para nós brasileiros, para as nossas políticas, e vai instigar uma reflexão crítica dos nossos sistemas de ensino, eu espero, bastante contundente e aprofundada. A gente vai precisar encerrar o livro, mas o livro continua aberto, né? Claro. E só vou anunciar que a próxima tradução, que já está em fase de produção, o Injustiças, de François Dubé, a Ione é uma máquina de traduzir, lá vem mais texto, né, importado da França, mais discussão sobre sociologia da educação. Bacana. E a editora vai publicar. Então a gente fica por aqui, né? Muito obrigado, Ione. Obrigada a vocês. O livro aberto está se encerrando.